Boa tarde a todos. Meu nome é Neide e estou aqui para fazer mais um estudo, uma reunião de atendimento fraterno do Centro Espírita Amor em Jesus. Para preparo do nosso ambiente, eu vou ler aqui uma mensagem do livro A Mensagem do Dia, pelo espírito de Sheila e o médium Cleiton Levi. A mensagem intitula-se Antecipa-te no Bem. Não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam nas dores que carregam o apelo ao teu concurso fraterno. Há quem chore em silêncio, trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconheces. Outros enfrentam solitários a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem simples pedaços de pão. É provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras, haja dilacerações clamando pelo bálsamo da tua palavra. São todos irmãos em humanidade. Bem, agora que nos encontramos harmonizados, que estamos aqui todos reunidos em pensamento, que possamos elevar os nossos pensamentos até o Pai. Deus, Pai de amor e bondade, aqui nos encontramos nesses minutos de reflexão. Que possamos aproveitar esses momentos para o aprendizado e para nos motivarmos para colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Abençoa este momento, Senhor, e a todos aqueles que estão conosco, interligados pelo pensamento e pela vontade de se autoconhecerem. Obrigada, Senhor. Pedimos a Tua permissão para iniciarmos este momento do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Bem, a mim me coube o estudo do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item é fazer o bem sem ostentação. Então eu vou ler o item 1 e o item 2 eu vou só fazer um resumo. O item 1 diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. E no item 2 é aquela passagem, em que Jesus curou um leproso e Jesus, após esse ato, recomendou a ele a seguinte ação: abstente de falar disto a quem quer que seja. Bem, nesses dois itens, tem muitas coisas a serem exploradas,
mas eu dividi aqui o meu estudo em 3 tópicos, né? O primeiro, a prática do bem e seus benefícios, né? Porque aqui fala de fazer o bem sem ostentação. Então eu dividi e vou trabalhar a prática do bem e seus benefícios. No tópico 2, as formas de fazer o bem segundo o Evangelho. E no item 3, como Deus avalia essas formas de doação. Então vamos raciocinar, né, sobre ações no bem. O bem, para sair de nós, né, primeiramente, ele passa por nós, passa pela nossa idealização, passa pelo nosso coração e depois nós exteriorizamos através de ações, né? Então, logicamente, o benfeitor que somos nós, somos os primeiros a receber esse benefício, porque passa pelo nosso pensamento, passa pela nossa emoção e nós nos beneficiamos disso, né? Segundo a Madre Teresa de Calcutá, né, esse espírito iluminado, o fruto da oração é o amor. O fruto do amor é o serviço. Então, toda vez que nós nos colocamos a serviço, a prestar um benefício a alguém, né? Nós estamos desenvolvendo o amor e o amor passa por nós e nos beneficia. Nas nossas pesquisas aqui, eu encontrei a fala de um escritor, Alan Lux. O livro dele, O Poder Curativo de Fazer o Bem, Benefícios Espirituais e a Saúde em Ajudar os Outros. Esse é o livro do Alan Lux. Então, esse livro dele, ele se baseou numa entrevista que ele fez com mais de 3.000 voluntários para entender, né, o bem de ser solidário, o que esse bem traz na saúde física, mental e emocional, né? Então, ele identificou que existe uma clara relação, né, de causa e efeito entre ajudar os outros e ter uma boa saúde. Observou também um aumento do bem-estar após realizar ações filantrópicas e, consequentemente, apresentaram uma redução no nível de estresse e maior equilíbrio emocional. Então, essas observações que eu estou aqui relatando para vocês é o que contém no livro, né, a conclusão que esse escritor, pesquisador, chegou depois de pesquisar os trabalhos voluntários. Então, ele diz também que esses voluntários relataram a sensação de calor no peito, energia renovada, sentimento eufórico, seguido por uma calma profunda. Notificaram também que, após iniciarem trabalhos voluntários, tiveram uma melhora e até desaparecimento de problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça, dores no corpo, depressão, gripes e resfriados, né? Aí a gente lembra que o nosso sistema imunológico, né, está ligado à glândula timo, né? Aquela glândula que a gente tem aqui no centro do peito, que está ligado ao nosso chakra cardíaco, né? Como diz André Luiz, né, que fala dos chakras como centros de força. Então, a nossa imunidade, ela aumenta quando a gente pratica ações boas, porque ela vai desenvolver o amor, né, o amor que a Madre Teresa falou, o amor que Jesus exemplificou para nós. Diz também nesse livro que a euforia sentida após um ato generoso envolve sensações físicas
que liberam endorfinas e outras substâncias naturais do corpo que diminuem as dores. Então, gente, eu analisando, né, essas sensações aqui, a gente vai chegando à conclusão que Deus, né, que é perfeição, nos fez também perfeitos. Nós temos tudo que precisamos dentro de nós. Apenas não conseguimos porque nós não seguimos como deveríamos todas as leis do bem, do amor, né? A gente vai por outros caminhos, mas quando a gente segue os caminhos do bem, os caminhos exemplificados aqui por Jesus, né? A gente tem no nosso próprio corpo a produção de substâncias que vão cuidar de nós. Então, é um dar e receber. Então, a gente já recebe tanta coisa sem a gente nem perceber, né? Então, são essas substâncias liberadas através da gente ficar eufórico, ficar feliz por estar fazendo alguma coisa boa, né? Então, a conclusão que ele chega aqui na pesquisa dele, que ajudar ao outro gera sensações de profunda alegria. E essa alegria, ela é uma alegria diferente, eu digo que são momentos de muita felicidade. Felicidade é inigualável, que nenhum bem material pode trazer, porque nenhum bem material traz essa reação, né, no nosso físico, nessa liberação dessas substâncias que nos fazem bem, que nos trazem bem-estar, né? E quando a gente faz o bem, melhoramos a nossa autoconfiança, porque sabemos que nós somos capazes, seres que podemos fazer a diferença no mundo, podemos ser úteis, podemos realizar muitas coisas. O otimismo também, aí, né, vem a gratidão. Quando a gente começa a fazer o bem para outras pessoas, a gente automaticamente compara a vida daquelas pessoas com a nossa e passamos a ser gratos e pensar, meu Deus, eu estou ajudando essa pessoa, mas eu tenho esse benefício em mim, eu tenho na minha família. Então eu começo a ter gratidão. E o sentimento de gratidão, ele também traz esse bem-estar. Ele também traz substâncias que vão aliviar, né, o peso no peito, essas complicações, né, do nosso mundo moderno. Então, a gratidão, ela vai trazer isso aí. Como que a gente pode ajudar? A gente precisa, né, para fazer o bem, a gente precisa ter muito dinheiro, a gente precisa ter muitos bens, a gente precisa ter muita coisa. Não, por ações simples a gente pode fazer o bem. Então, nós podemos ajudar algum familiar numa questão prática qualquer da vida, né? Aquele familiar que está passando por um momento difícil, ou algum amigo que esteja também numa situação difícil. Podemos ajudar alguém que está querendo largar um vício e que está tendo dificuldade, a gente pode estar junto, a gente pode estar dando uma força para que ele tenha autoestima elevada. Nós podemos doar também coisas materiais, podemos doar roupas, podemos doar livros, né, colaborando na educação do outro, alimentos, né, hoje nesse momento de pandemia em que tantas pessoas estão passando necessidades, que perderam seus empregos e a gente ainda pode doar um alimento que vai fazer a diferença naquele dia daquela família. Nós podemos doar sangue, olha só, quantas campanhas a gente tem visto aí de doação de sangue. A gente pode fazer essa doação, a gente pode visitar um idoso, a gente pode ir a um lar de crianças abandonadas, nós podemos ser doadores de órgãos, né? Então a gente já pode agora ir falando para os nossos familiares, olha, o dia que eu partir, né, eu coloco os meus órgãos para serem doados. Então, olha só, a gente pode fazer o bem, né, doando os nossos órgãos, né? Nós podemos, no momento de pandemia, ajudar
os microempreendedores da nossa cidade, comprando deles, ajudando, né? E comprando aquela verdurinha do nosso produtor rural. Podemos também fazer trabalhos voluntários, nos unindo a grupos em que a nossa participação vai ser muito boa, que vai fazer também a diferença, vai ser mais uma força nesse grupo. Então, ajudar uns aos outros é uma condição primária para a nossa vida. Nós nascemos para vivermos em comunidade, para vivermos em sociedade, para ajudarmos uns aos outros, né? Eu não estou me lembrando bem, mas tem uma história que fala, né? A gente tem esses dois ombros aqui para quê? Para que a gente possa dispor esse ombro para que o outro chore, para que o outro se apoie. Então, Deus é perfeição e tudo em nós é perfeito, né? Então, gente, não me alongando muito, né? A gente vai falar das formas de fazer o bem, segundo a lição do nosso evangelho de hoje, né? Então, existe aquela maneira, há uns que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a sociedade, né? Parte do benefício recebido, né? Os que fazem o bem dessa maneira, já ostentando, né? Mostrando para todo mundo, fazendo questão, então já receberam a sua recompensa. Na vida futura, ele não precisa de nenhuma recompensa divina, porque ele está buscando a recompensa da terra. E a recompensa da terra é o que? São os elogios, às vezes alguma forma de recompensa material também. Então ele já está recebendo aqui a sua recompensa. Então ele não precisa de nada, ele não está visando uma recompensa futura no mundo espiritual, né? Ele visa as recompensas da terra e isso ele já está tendo, né? Há também aquele que está lá no Evangelho, há a falsa modéstia, quando as pessoas ocultam a mão que dá, tendo porém o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando na terra a sua recompensa. Então, ele finge que não quer essa recompensa da terra, mas ele deixa, como se diz, uma pontinha para alguém ver e alguém comentar de que ele fez essa bondade. Então, lá no Evangelho diz que é o quê? Uma falsa modéstia. É uma modéstia que não é uma modéstia, é uma modéstia falsa, que não é verdadeira. Que é que no fundo, ele quer exatamente igual ao outro que eu já falei aqui anteriormente. Ele quer que as pessoas saibam daquele benefício dele, né? E há também os que fazem pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Então, gente, eu vou explicar isso aí melhor. Esse aí é o caso daquela pessoa que faz um bem para o outro, a gente vê isso muito em família. Faz um bem para aquele familiar, mas ele quer ter aquele familiar como refém dele. Toda vez que ele precisar, aquela pessoa não pode falar um não para ele, porque se aquela pessoa não puder retribuir, ele vai jogar na cara, como a gente fala aí popularmente, né? Aquele benefício que ele fez. Pois é, você não quer fazer isso para mim, mas eu naquela época tal, eu te fiz isso, eu ajudei assim, eu fiz aquilo outro. Então ele vai estar sempre lembrando aquela pessoa que ela lhe deve um favor, né? Humilhando aquela pessoa. Então ele não fez por amor, ele fez esperando que aquela pessoa sempre o recompensasse toda vez que ele necessitasse. Então isso não é um bem. Se a gente está esperando uma recompensa, está esperando um pagamento, então não é um bem, né? Eu estou fazendo para receber algo em troca. Então, para essa pessoa, nem mesmo a recompensa terrestre existe,
porque nunca vai ser pago, porque sempre ele vai estar ali cobrando, né, aquele benefício que ele fez, né? Então, como que é a verdadeira caridade, né? O bem que se faz? A verdadeira caridade, como diz no Evangelho, a verdadeira caridade, ao contrário, né, de tudo isso que a gente falou, ela é delicada, ela é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar. Então, a verdadeira caridade, ela é cuidadosa, ela é feita de uma maneira que quem receba não se sinta humilhado, que a gente não saia por aí, né, como diz ali a passagem do Evangelho, trombeteando aquilo que a gente fez, né? Então, lá Kardec no Evangelho ainda complementa. Ela sabe, né, ela, a caridade, sabe encontrar palavras brandas, afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Então, a caridade verdadeira ela é feita de uma maneira que aquele que recebe, quando ele está diante daquele benfeitor, ele não se sinta diminuído, ele não se sinta oprimido, né? Ele vai se sentir à vontade, vai lidar naturalmente, essa relação vai ser de uma maneira muito natural, né? Então, esse é o significado dessas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita, né? É ocultar. Mas eu não poderia deixar de fechar aqui o nosso estudo falando de uma coisa muito importante, né? Não cabe a nós julgar as ações do próximo. Aí já vem um outro ensinamento, não é? Porque às vezes a gente fica vendo alguém que fez uma doação e que por circunstâncias que não partiram dela, isso fica em evidência. Porque alguém comentou, né? Ou porque uma pessoa, às vezes famosa, uma pessoa que já está em evidência. Então, a gente tem o hábito de julgar também. Então, aquela pessoa está em evidência, então tudo que ela faz fica também em evidência. Às vezes não partiu dela aquela vontade de ficar em evidência. São as circunstâncias da própria vida dela que o colocam, né? E coloca tudo que ela faz em evidência, mas não partiu do coração dela. Então a gente tem o hábito de julgar, de condenar. Aí, tá vendo? Tá fazendo para parecer, não é? Quantas vezes a gente vê isso até dentro da nossa casa espírita? A pessoa faz um trabalho melhor, faz alguma coisa e a gente tá julgando, né? Ah, tá fazendo para parecer, tá fazendo para ser o melhor. Então a gente julga, né? Isso é inerente a nós imperfeitos, né? Então, eu pesquisei aqui no Livro dos Espíritos, né, os nossos benfeitores espirituais, em várias situações, em várias respostas a Kardec, eles deixam muito claro, se a gente pesquisar o Livro dos Espíritos, em muitas situações diferentes, os nossos benfeitores espirituais respondem que Deus julga as nossas ações pela intenção. Então, só Deus tem a capacidade, a perfeição para julgar as nossas ações, para saber o interior de cada um de nós, a intenção com que foi feita cada ação. Então, não cabe a nós esse julgamento. Então, eu extraí aqui do Livro dos Espíritos duas perguntinhas que evidenciam, né, essa intenção do Criador, né? Então, na pergunta 658, Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, até numa simples prece, que a gente, às vezes, a gente não está
vendo, né, como uma forma de aparecer nem nada. Perante a Deus é avaliado que a intenção. Então, tudo que a gente faz para Deus, o que conta é a intenção, nas mínimas coisas. Às vezes a gente está pensando na caridade, nessa caridade maior que aparece, mas nas mínimas coisas nós estamos sendo avaliados por Deus pela nossa intenção. E quantas vezes a nossa intenção é bem diferente daquilo que estamos fazendo ou que estamos pensando, não é? Então, fica aí para a gente pensar sobre a intenção e o nosso julgamento. Numa outra pergunta também, Kardec pergunta aos amigos espirituais: há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Olha, o assassínio, uma coisa mais grave do que fazer uma ação, né? É uma coisa mais grave, que eu digo, diante das leis materiais. E os espíritos respondem: já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, gente, o fato, né, o que aparece é o que a gente está vendo, mas dentro do coração do homem nós não conseguimos pisar, nós não conseguimos medir. Então, só Deus é que consegue fazer esse julgamento, né? Essa avaliação. E Ele é sempre complacente com os nossos erros, mas nós nos vemos sempre no direito de julgar e de condenar os nossos irmãos. Então, fica aí, né, o nosso recado. Que a gente possa raciocinar sobre isso, sobre fazer o bem, sobre não ostentar, mas também sobre não julgar. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo as boas vibrações, os bons pensamentos, né, em relação ao nosso estudo, nos dando, né, sempre essa força mental, irradiando para nós bons pensamentos. Então, nós vamos encerrar agradecendo e vamos novamente nos conectar com o Pai. E nesse momento, Senhor, queremos agradecer estes momentos de reflexões tão importantes para nós, nessa parada que nós fazemos diante dos nossos desafios diários. Obrigada, Senhor. Olhai por todos nós, que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos através dos ensinamentos de Jesus. Possamos ter uma tarde maravilhosa e uma sequência dos nossos dias muito bons, com saúde, com vigor e com essa capacidade de praticar o bem. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Bem, gente, então nós queremos deixar aqui também como último recado, né? Que as nossas palestras, todos os estudos feitos pelos nossos companheiros da nossa casa, eles ficam gravados, né, para que a gente possa acessar, para que a gente possa compartilhar com alguém que esteja necessitando, no YouTube, na conta do Centro Espírita Amor em Jesus. Então é só procurar lá, Centro Espírita Amor em Jesus, né? Tem uma conta lá que tem, né, como um íconezinho lá um coraçãozinho. Então que a gente vá lá e acesse, que tem muita palestra, muitas coisas para a gente explorar, muitas coisas para a gente aprender, né, uns com os outros. Então, muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus.